Desde pequena eu sempre fui muito íntima dele. Só que não tinha pessoas que me encaminhassem à vida de oração nem ao conhecimento. Minha mãe ensinou as orações próprias, né? O Santo Anjo, Ave Maria, Pai Nosso. E via no meu pai uma coisa que me encantava. Por ele ser as pessoas muito de origem muito simples, não tinha o que dar, apenas o testemunho, né? Eles também, por serem pessoas que não, não expressavam a fé de maneira que os filhos pudessem beber daquela fonte, mas eu via neles, quando meu pai ia dormir, ele sempre se sentava na rede e começava a fazer o em nome do Pai, e aquilo me chamava muita atenção. Sempre era quando ia dormir e quando se acordava. Isso me motivava a conversar com Deus. E quando eu, na minha infância, eu costumava conversar com Deus e pedir sinais de resposta. Ele, às vezes eu dizia assim, se o Senhor estiver me escutando, Senhor, que o vento bata na planta e que seja um sim, se for um sim, que a planta balance. E eu sempre sentia Deus ali naquela presença. Aí fui crescendo, fui levada à catequese pela minha prima Sandra e dou graças a Deus por isso, por ela ter me levado, por morar no sítio, e ela sempre me chamou muita atenção, o testemunho dela. Foi ela, Eliane e a minha família, né, de parte da minha mãe, que era muito devota. Então esse foi o meu chamado a viver a vida de entrega, assim, de forma, não totalmente, né, mas o começo, o início foi esse. Foi na família, de forma que talvez meus pais não soubessem, mas que eu já estava sendo encaminhada ao processo da vida, do chamado que Deus tinha para mim. Em relação à comunidade, de, de princípio não era muito legal e talvez para mim seja até dolorido falar disso, né? Porque não condiz com o testemunho de uma pessoa cristã. Infelizmente, nós vivíamos já adolescente, jovem, e eu já estava, vamos dizer assim, casada já. Eu casei muito cedo. E nosso grupo, né, na comunidade, a gente sempre servia nas pastorais, e o serviço a São Francisco, que é a capela onde a gente ainda permanece, a gente vivia a chamada vocação, um amor muito grande pela igreja. Mas nós tínhamos desejo, vontade de crescer em comunidade, só que nós só via o nosso movimento, o nosso grupo que geralmente era fechado para nós mesmos e não tinha abertura para acolher outros irmãos, né? Que na verdade nós sentíamos raiva, inveja, vamos dizer assim, né? Porque é uma palavra muito forte, mas era isso, né? E a gente tacava muita pedra, né, na comunidade Milites. E, infelizmente, a comunidade sofria, né, porque eu sempre vi em vocês algo muito especial, porque sempre nos acolhia com abraços, beijos, e nós sentíamos, assim, de fato, o amor ali. Só que, geralmente, nós não entendíamos dessa forma quando nós nos reuníamos, né? Aí era somente para tacar pedras, falatórios, fofocas, e não via com bons olhos a comunidade.
né? Aí, de então, a gente tinha vontade de fundar até uma comunidade, que foi o caso de Isabel. Mas nós tínhamos certeza que não ia dar certo, porque necessita muito de entrega e doação para, não sei, mas não era o nosso chamado ser fundar uma comunidade. E então, a princípio, a comunidade sempre nos convidava, porque o início foi o grupo de oração, e no grupo de oração eu me sentia curada, revia minha história todinha. E ali no grupo de oração eu sempre me encontrava com Deus. E agradecia a Jesus porque Ele sempre foi muito amoroso comigo. E o que eu fazia, de certa forma, me doía profundamente. Né? E até hoje dói, né? É tanto que muitas das vezes eu peço muito desculpa a Luan, perdão, que é o nosso fundador. E ali começou, né? O encanto, né? A gente sendo amado. Se cumprir ali aquela passagem que Jesus diz: amai os vossos inimigos. É como se ele amasse nós, que eram inimigos da comunidade. E eu sei que eles rezavam por nós. E é tanto que nos quis aqui dentro, né? E aquilo foi me apaixonando. E quando eu conversei com o Padre Beto, que estava vivo na época, que era um grande amigo, um sacerdote muito amigo, e eu dizia: Padre Beto, nós temos uma sede de estar com os jovens, de fazer algo pela comunidade. E o que é que a gente faz? Aí ele disse assim: Tiara, por que vocês não estão com os meninos do São Pedro? Porque eles já têm um certo conhecimento de viver em comunidade. Aquilo me chocou, né? Porque ele sabia também que nós não gostávamos como comunidade para nós. Aí eu disse assim: mas logo eles, padre, eles que vivem uma vida, só querem ser radicais, só querem ser santinhos, ainda disse assim. Aí ele ficou em silêncio e aquele silêncio me perturbou, me inquietou. E começou o questionamento: por que não? Se é a vida que vocês querem, desejam, por que essa raiva toda? Aí eu comecei a quebrar aquele orgulho. E foi aí que comecei a ingressar no processo de começar a amar a comunidade. Foi difícil? Foi difícil porque teria que enfrentar os meus amigos. E, de certa forma, a gente sempre procurava uma aprovação. Nós queríamos que um provasse. Sempre queriam aceitação também. E, de certa forma, enfrentá-los era como se a gente estivesse dizendo assim: eu não quero mais sua amizade, mas não era isso. Nós queríamos todo mundo junto. E foi difícil, porque também eu tinha meu casamento. Foi difícil para começar a falar para o meu esposo isso tudo, porque até então ele não é uma pessoa de caminhada, de igreja, mas ele sempre, depois que conversava, ele ficava calado, então assim eu tocava a minha vida de vocação, né? Esse chamado à comunidade. Hoje eu vivo de maneira mais intensa porque eu de fato sei o que é a busca da santidade, né? É a vivência do carisma que vai me lapidando todos os dias. Até então eu tinha um desejo de desistir de minha cruz, né? E a comunidade foi me ensinando a amá-la. Então
ela também vai me lapidando da maneira que, tanto no processo interiormente, do meu crescimento espiritual, como o meu crescimento humano, como uma pessoa cristã de verdade. Hoje eu penso como me vestir melhor, né? De que forma eu estou agradando a Deus. Tudo isso por conta desse chamado. Aqui eu aprendi e ainda estou nesse processo de aprender constantemente a viver de fato a minha vida de uma maneira madura, né? De pensar como um cristão de verdade, de acolher de verdade a Santa Igreja, o que ela ensina. Aqui eu estou crescendo de verdade. Antes o que era sede, para mim aqui eu encontro a água para beber. Eu vou me sentindo completa, uma completude, na minha fé. Porque aqui eu tenho certeza que tenho a amizade verdadeira, sabe? Aqui eu posso encontrar consolo, aqui eu posso confiar, aqui eu tenho amigos de fato. Então o carisma me ajuda a entender o que é se doar aos irmãos, principalmente à minha família, porque era onde eu pensava em desistir de tudo. Sempre pensei em fugir, porque eu dizia, o sofrimento não é preciso sofrer desse tanto. E no carisma eu aprendi a amar mais. Estou aprendendo. E eu quero cumprir a missão que o Senhor me deu até o fim, até as últimas consequências, até a última gota. Se Deus quiser. Eu vejo muita gente com sede, né? E às vezes dá vontade de sair por aí evangelizando, como São Francisco. Mas se a nossa igreja não impõe nada, a ninguém. Então, o que eu poderia dizer às pessoas que buscam no mundo e que não encontrou ainda, é porque não olharam, não miraram a pessoa certa. Jesus, ele fala com todo mundo. Veja que eu era uma criança e eu me sentia, e ainda me sinto na presença dele, mesmo que um dia a gente se perca no mundo, que eu também me perdi. E a gente, quando está no mundo, sente o vazio, a dor, a tristeza, mas que algo muito maior nos chama. Aí a gente às vezes não quer por orgulho, por soberba. E a gente começa a vencer isso em nossas vidas. Porque nós nascemos para ser felizes, e isso é possível. Hoje eu sou feliz, mesmo que a lágrima escorra dos meus olhos. Eu sou muito feliz porque eu sinto o nosso Senhor dentro de mim. Eu sinto que Ele me ama e as pessoas precisam sentir isso. As pessoas têm que sentir isso. Talvez o mundo ensine que Jesus não ama, porque andou em caminhos que não condiz, Mas Jesus só espera. Jesus só espera. Ele está esperando assim como Ele me espera. Como eu sei que eu não estou ainda totalmente entregue, porque a vida é um processo. Todos os dias a gente vai vencendo. E eu ainda preciso vencer muita coisa. Então, não se desespere. Tenha paciência consigo mesmo. Volte para o Senhor. Comece o seu processo de amizade com Ele. E é possível caminhar na vida e testemunhar. Porque nós vamos voltar para Ele. Esse é o meu maior anseio.
Por isso que eu uma vez disse assim, o Senhor se apresse em me santificar, porque tem hora que eu não aguento a saudade. Eu não sei porquê, mas eu sempre desejei ir muito cedo. Porque eu tenho saudade de Deus. Às vezes minha irmã dizia assim, você é muito doido, você quer morrer. Aí eu dizia assim, mulher, tem coisa melhor do que ir voltar para a casa do pai. Aí hoje é ela, eu digo, mulher, pelo amor de Deus, tu tem quantos filhos para... Tenha paciência. E hoje eu digo, né, Deus se apresse, mas tudo conforme a vontade dele. Então, vai chegar a nossa hora, meu povo. E se a gente não tiver pressa no processo de santificação, como é que nós vamos voltar para ele? Então, esse é meu desejo, minha mensagem. Vamos voltar para ele. Precisamos estar em um lugar que nos ajude a se santificar. E precisamos de amigos, de verdade. Precisamos de pessoas. Porque assim Deus quis. Então, se entregue à vontade de Deus. Não perca tempo.